Minha filha, pelo amor de Deus, senta nessa cadeira e respira fundo. Antes de eu começar, eu precisava te ligar ontem, mas a pressão subiu tanto que eu achei melhor esperar e te contar tudo olhando nos seus olhos. Aqui na minha sala, com uma xícara de café bem forte, eu sei que você viu que eu estava meio aérea na missa domingo. E agora você vai entender o porquê. Não é sobre dívida, nem doença grave, não. É sobre ingratidão. É sobre aquele tipo de dor que só uma mãe que dedicou a vida a um filho consegue sentir. A história é longa, mas eu preciso começar pelo final, para você entender a dimensão da tragédia que estou vivendo. Eu não vou me conter, viu? Eu vou falar. Sabe, o meu Léo, aquele menino doce, educado, que ligava todo dia, que vinha aqui consertar a lâmpada queimada sem eu precisar pedir 2 vezes, aquele homem não existe mais. Ele foi substituído, e a substituição veio com um vestidinho de noiva. Você não tem noção do nível de desrespeito a que eu cheguei, menina. Eu aguentei calada o distanciamento, engoli o sapo das respostas curtas, fingi que não via a frieza nos olhos dele. Tudo isso porque sou mãe, e mãe perdoa até o imperdoável. Mas o que aconteceu na semana passada? Aí foi a gota d'água que transbordou o copo e esparramou na minha cabeça. Eu estava planejando a pintura da fachada. Sabe como é? A gente quer harmonizar as cores, deixar a casa mais alegre. Chamei o Léo, inocentemente, para pedir uma opinião. Afinal de contas, ele sempre foi muito bom com cores. Desde pequeno, quando ele escolhia o giz de cera. Ele veio, olhou as amostras que eu tinha separado cinza e claro, um bege colonial, cores neutras, de bom gosto. Eu perguntei, meu filho, qual dessas você acha que harmoniza melhor com o verde escuro do portão? O pintor volta amanhã de manhã, e eu preciso decidir hoje. Ele ficou me olhando, menina, com aquela cara de paisagem que ele aprendeu a fazer depois que casou. Aquela cara que diz, não estou aqui, não sou eu, sou só um porta-voz. E então, veio a frase. A frase que eu vou levar para o túmulo, porque ela sintetiza a minha derrota e o poder daquela criatura. Ele cruzou os braços e me disse, sem a menor emoção na voz, como se estivesse recitando a tábua do zero, mãe, sinceramente, e you know say, minha esposa acha que essas cores são muito ultrapassadas. Ela disse que você deveria usar um tom de grafite, porque segundo ela, o bege é coisa de gente velha. Gente velha! Você consegue ouvir isso? O meu próprio filho, ecoando a voz daquela mulher que mal me conhece, me chamando do gente velha e me desautorizando em minha própria casa, sobre uma simples cor de tinta. Na hora, meu coração deu um salto de dor e de indignação. Ele não disse que ele achava ultrapassado. Ele não disse, mãe, eu prefiro grafite. Não, ele usou a esposa como escudo, como se a opinião dela fosse a lei universal e a minha, um erro de senilidade. Eu não disse nada, querida. Eu juro que pela primeira vez na vida, eu não consegui falar. Eu só conseguia olhar para ele e enxergar a sombra dela, a dona Patrícia, pairando sobre o meu menino. A sombra dela tinha engolido a alma dele. El Savior disse que tinha um compromisso importante, apostaria meu rim, que era buscar a roupa dela na lavanderia, e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha, segurando as latas de tinta e a minha dignidade em pedaços. Foi nesse instante que eu decidi que não dava mais para fingir que estava tudo bem. O meu filho estava perdido. E eu precisava te contar como chegamos a esse ponto de degradação. Você vai ver que não foi de uma vez. Foi aos poucos. Foi um veneno lento, gotejado na alma dele, até que ele se tornasse esse estranho que ele é hoje. Minha filha, você precisava conhecer o Léo antes dessa intervenção maligna na vida dele. Ele não era um menino qualquer. Ele era o meu braço direito, meu confidente, meu pedaço de coração que andava fora do corpo. Desde que o pai dele se foi, eu e o Léo viramos uma dupla imbatível. Ele era o homem da casa, mas com uma doçura que Deus só dá a quem tem a alma pura. Sabe aquela coisa de filho que se preocupa de verdade? Ele, se eu tossisse mais alto, ele já estava aqui com chá e mel. Se a luz da cozinha piscava, ele dizia, mãe, não mexe nisso, eu resolvo quando sair do trabalho. E o telefone? O telefone. Ele era um relógio, minha amiga. Me ligava todo santo dia, pontualmente às 12h08. Nem que fosse para dizer, mãe, o almoço está bom? Não se preocupe comigo.
Tchê, um pingo de açúcar. Eu podia ter a certeza de que, acontecesse o que acontecesse no mundo, aquela ligação viria. Era o meu porto seguro, e foi exatamente por aí que o estrago começou a aparecer. A Patrícia, quando ele a apresentou, confesso que tentei ser a sogra moderna e compreensiva. Ela é bonita, não vou mentir, mas é aquele tipo de beleza que parece de catálogo, sabe? Impecável, mas fria. Ela é muito preocupada com marca, com nome, com status. Não que a gente não goste de coisa boa, mas ela levava isso a um nível quase doentio. Lembro de ter convidado eles para um jantar logo no início. Fiz meu melhor, um bacalhau delicioso. E ela passou o jantar inteiro tirando fotos do prato dela e postando numa rede social, com legendas elaboradas sobre alimentação funcional. Mal conseguiu parar para mastigar e elogiar. E o Léo, que antes era só sorrisos e conversas, já estava mais quieto, olhando para ela a cada 2 minutos, como quem pede permissão para respirar. Mas eu disse a mim mesma: Helena, pare de ser boba. Ele está apaixonado. É a fase de adaptação. Eu me esforcei para gostar dela, juro. A convidei para ir ao shopping, para escolhermos juntas um presente para ele. Ela recusou na hora, com aquela voz melíflua: Dom Helena, não vou poder. Tenho aula de pilates, e o meu personal é muito exigente. Um personal? Pelo amor de Deus! Como se a ginástica fosse mais importante do que construir laços com a mãe do homem que ela dizia amar. Mas o primeiro sinal de alerta, aquele que me fez perder o sono pela primeira vez, veio com a mudança no ritmo das chamadas. Não foi de uma vez. Foi devagar, como uma água que vai minando uma parede, até que ela cede. Às 12, 30 horas viraram 18 horas. Depois, dia sim, dia não. Eu notava, claro que notava. Quando ele finalmente ligava, eu perguntava com a voz mais suave que eu podia: Filho, estava ocupado na hora do almoço, querido. E as respostas dele já tinham um novo timbre. Um timbre ensaiado. Antes, ele diria: Desculpe, mãe, o chefe me segurou. Agora, ele dizia: Mãe, nós estamos organizando muitas coisas para o apartamento. Aí fica difícil parar o que Patrícia me pede. Sempre Patrícia. O eu virou nós. E o nós era, invariavelmente, a Patrícia ditando a ordem do dia. O pior foi a justificativa que veio logo em seguida. Um dia, eu liguei para ele na hora do almoço, já preocupada com o silêncio, de 2 dias seguidos. Ele atendeu, menina, e parecia que estava sussurrando no meio de uma reunião secreta: Mãe, por favor, não liga nesse horário. A Patrícia disse que atrapalha muito o meu foco, e a gente precisa se concentrar para planejar as finanças. Finanças, como se eu fosse a gastadora irresponsável. Eu que o ensinei a poupar, a investir, a ter responsabilidade. E agora, a ligação de 5 minutos da mãe é uma distração que compromete o futuro financeiro dele. Tudo porque ela determinou isso. Naquele dia, eu desliguei o telefone e senti um frio na espinha. Não era o meu Léo que estava falando. Era um Donko, manipulado por uma linha invisível, mas muito forte. O casamento, minha querida, selou o pacto. A partir do momento que ele disse sim no altar, ele disse adeus a uma parte de quem ele era. Mas o golpe mais baixo, o que me fez entender que a Patrícia não estava ali só para dividir a cama, mas para dominar a alma dele, veio depois da lua de mel. Menina, você não tem ideia. Depois do casamento, o distanciamento virou uma muralha. Lembra do Léo que respondia com carinho? Que fazia piada? Que me contava como tinha sido o dia no escritório? O estresse do chefe, as metas? Esse Léo sumiu, desapareceu como fumaça. Toda vez que eu ligava, era aquela tortura de responder com monossílabos. Eu podia perguntar: Filho, você e a Patrícia já decidiram onde vão passar o Natal este ano? Quero me organizar. E ele respondia, seco, quase com impaciência: Ainda não. Só isso, sem detalhe, sem carinho, sem sequer perguntar da minha saúde. Eu então tentava insistir, porque mãe é assim, a gente vai na ferida, buscando o calor que se perdeu. Mas querido, vocês vão viajar? Vão para a casa da família dela? Me diz para eu não cozinhar para um batalhão? À toa. Ele soltava um suspiro que eu podia ouvir pelo telefone, menos aquele suspiro de quem está sendo incomodado por uma mosca, e dizia: Mãe, a gente te avisa, tá tudo muito corrido. Corrido? O que estava corrido era o tempo dele fugindo de mim. Eu cheguei ao ponto de me sentir uma mendiga de atenção, uma pedinte de migalhas do amor que era meu, por direito de ventre. E a Patrícia, menina, ela era um muro. Ela não precisava estar na linha para eu sentir a presença dela. Ela estava ali, invisível, segurando o telefone na mão dele, ditando as regras do silêncio.
Comecei a notar que ele nunca me ligava de volta se eu perdesse a chamada. Eu ligava, ele não atendia. Horas depois eu ligava de novo, já preocupada. E ele atendia, sempre com a mesma pressa. Um dia, eu não aguentei. Fui honesta, como mãe tem que ser. Leo, meu filho, o que está acontecendo? Você está tão diferente. Eu sinto a sua falta. Volca está bem? Aconteceu alguma coisa entre você e a Patrícia? Ele, naquela hora, conseguiu ser mais frio do que o gelo. Mãe, eu estou ótimo. O que está acontecendo é que eu sou um homem casado e tenho responsabilidades. Eu não posso mais ficar pendurado no telefone como fazia antes. Ian, ele chamou a nossa relação, a nossa conexão de vida, de infantil, mas o que me fez realmente perceber que a situação era grave não foi o distanciamento dele, menina. Foi a forma como ele começou a usar a Patrícia como escudo, como arma, em qualquer discussão. Se eu sugeria que ele viesse almoçar no domingo, menos afinal, eu moro a 10 minutos de carro do apartamento deles. Ele dizia: não, mãe, a Patrícia precisa organizar os armários. Organizar armários. Como se organizar armários fosse uma emergência nacional que impede um filho de visitar a mãe idosa. Eu tentava, com a maior doçura, oferecer ajuda. Filho, por que a Patrícia não vem cá no domingo e descansa? Eu preparo tudo. E na segunda, ela pode arrumar os armários com calma. E a resposta dele, menina? Aquele golpe baixo de quem não tem coragem de falar o que pensa, mãe. E o tai agradaco. Mas Patrícia acha que as suas panelas e a sua geladeira não são higiênicas o suficiente para cozinhar para ela. Misericórdia! Eu, que sou uma pessoa impecável com a limpeza, que tenho louça que brilha e uma cozinha que faria inveja a qualquer revista de decoração. Ela insinuando que a minha casa é suja. Naquele momento, eu soube. Noel era ela. Era a voz dela destilando veneno, plantando dúvidas e desrespeito. Ela estava transformando o meu filho em um juiz da minha própria vida, e ele estava aceitando o papel. Eu não briguei, não levantei a voz. Mas a dor, minha filha, a dor de ver um filho te desprezar usando a desculpa da nora, é um castigo que eu não desejava nem para minha pior inimiga. Eu me senti humilhada, e eu percebi que a Patrícia estava usando a tática de isolamento. Primeiro, o telefone. Depois, as visitas. Em seguida, os almoços. Logo, eu seria apenas uma figura distante, que ele precisaria visitar por obrigação, uma vez a cada trimestre. Foi aí que eu decidi que não podia mais ser a mãe passiva. Eu não tinha feito nada para merecer aquele tratamento. Eu fui a melhor mãe que ele poderia ter, e eu precisava de uma atitude digna. Senta aqui, menina, e pega mais um biscoito. A gente precisa de energia para aguentar essa parte da história, porque depois da humilhação da Higgin duvidosa da minha cozinha, a Helena de antes morreu, e nasceu uma Helena disposta a defender o que era seu, que é o carinho e o respeito do meu filho. Eu passei a noite em claro, revirava na cama, pensando em tudo o que eu tinha feito de errado. Tentei ser moderna demais? Tentei me intrometer de menos? Será que fui muito permissiva e agora ele achava que podia me tratar como um estorvo? Mas a verdade é que eu não tinha feito nada. Nada. Eu sempre fui uma mãe presente, mas respeitosa. Eu nunca cheguei de surpresa na casa dele. Nunca liguei 10 vezes seguidas. Eu apenas mantive o padrão de afeto que nós tínhamos. E ele, sob a influência daquela Patrícia, jogou tudo no lixo. Eu olhei para o retrato dele na estante, menos aquele sorriso puro, de quando ele se formou na faculdade. E eu senti uma raiva tão grande, não dele, mas da situação. Raiva da Patrícia por ser tão manipuladora. E raiva de mim por ter demorado tanto para reagir. Eu pensei: meu filho, você acha que a opinião da sua esposa é lei? Você acha que tudo o que eu te ofereci é coisa de gente velha? Pois bem, você vai sentir falta. A minha decisão foi silenciosa, mas firme. Eu pararia de correr atrás. Se ele queria distância, ele teria distância. Não é vingança, menina. E, se o amor dele por mim agora dependia da autorização da Patrícia, ele não merecia o meu esforço. O primeiro passo da minha estratégia foi o silêncio no telefone. Eu parei de ligar nas segundas, nas quartas, nas sextas. O celular ficou quietinho na minha bolsa. Se ele me ligasse, o que já era raro, eu o tratava com polidez profissional.
sem perguntas sobre a vida dele, apenas o essencial. Um dia, ele me ligou. Eu atendi, e ele perguntou, meio desconfiado, se estava tudo bem. Eu respondi, com a voz mais firme e controlada que eu consegui. Sim, Léo, tudo em ordem. E você? Ele ficou meio confuso, menina. Ele estava acostumado com a Helena tagarela, que perguntava sobre o cachorro, a pia entupida e o café da manhã. Ele balbuciou, estamos bem. A Patrícia está organizando uma viagem e o cortel, sem rudeza, mas sem espaço para fofoca. Que bom, meu filho. Fico feliz que vocês estejam se divertindo. Tenho um compromisso agora, mas te desejo um bom dia. Tchau, querido. E desliguei, rápido, sem beijo, sem te amo, sem Deus te abençoe. Eu senti o coração apertar. Você não imagina. A minha vontade era ligar de novo e pedir desculpas pela frieza, mas eu me segurei. Eu lembrei da tinta grafite, da gente velha e das panelas anti-higiênicas. Não, eu precisava ser forte. Ele ligou de novo no dia seguinte, mais cedo do que o normal. H.A. Graka. O menino estava incomodado com a falta de atenção. Ele estava sentindo o vácuo que a Patrícia queria criar. Dessa vez, ele foi um pouco mais falante. Mãe, a senhora tem certeza de que tá tudo bem mesmo? Não está doente? E eu, menina, dei o meu tiro de misericórdia. O tiro da indiferença polida. Estou ótima, Léo. Acontece que estou muito atarefada. Estou saindo bastante. A minha vida está cheia de compromissos sociais. Sabe como é? A gente precisa se manter ocupada para não pensar muito. A Patrícia sempre reclamava que eu não tinha vida própria, que eu só vivia para ele, pois eu ia dar a ela a prova do contrário. Eu ia mostrar que a minha felicidade não dependia dele, e muito menos da aprovação da esposa dele. Mas a maior e mais difícil decisão veio quando ele precisou de um favor. E aí, menina, a máscara dele caiu de vez. Você sabe que quando o filho precisa, ele lembra de quem o pariu, não é, menina? O Léo sempre soube que eu guardava no sótão umas peças antigas de família, coisas que ele tinha pedido para guardar, enquanto ele e a Patrícia se organizavam. Eram coisas valiosas, não em dinheiro, mas em sentimentalismo. O jogo de porcelana da minha avó, o baú que foi do pai dele, e algumas caixas de livros de infância. Pois bem, o tempo passou, e ele e Patrícia decidiram que iriam reformar o apartamento para modernizar. E o baú antigo e as caixas de livros, que eram coisa de museu, precisavam ser retirados imediatamente do meu sótão, porque a Patrícia estava fazendo o inventário das coisas deles. Ele me ligou. E claro, ligou com aquela voz melosa, que só aparece quando ele quer alguma coisa. Mãe, minha linda, tudo bem? A senhora consegue liberar o sótão no sábado para eu passar lá e pegar as minhas coisas? A Patrícia precisa de espaço para o novo aparelho de ginástica dela. Eu respirei fundo e pensei, aquele sem vergonha, me trata com frieza há 6 meses, me chama de velha indiretamente, me exclui da vida dele, e agora quer que eu pare o meu sábado para servir de depósito e entregadora? Eu tinha a faca e o queijo na mão, menina, e eu ia usá-los com elegância. Léo, meu querido, eu disse, com uma entonação quase de secretária, eu sinto muito, mas neste sábado será impossível. Eu tenho um almoço marcado com a Cleide e a Marisa no clube, e depois temos um compromisso de caridade na igreja. Passo o dia fora. Silêncio na linha. Ele não estava acostumado com a minha agenda cheia. A Patrícia fez ele acreditar que a minha vida se resumia a lavar roupa e ver novela. Mas mãe, é importante. Eu preciso da chave. Eu posso ir sozinho, rapidinho. Não, meu filho, sinto muito, mas não confio em deixar a casa sozinha com estranhos. E além disso, eu perdi a cópia da chave do sótão. Eu preciso estar aqui para abrir para você. Mentira. A chave estava no meu chaveiro, mas ele não precisava saber disso. Então me diga um dia, quando a senhora estará livre? Ele já estava perdendo a paciência. E eu, com aquela voz de madre superiora, dei a estocada final. Olha, Léo, a minha vida está bem cheia, viu? Eu tô começando um curso de pintura em tela, e as minhas aulas noturnas estão tomando muito tempo. Fora o clube do livro, você sabe, a gente precisa ter hobby. Eu quase ri do sarcasmo, mas me segurei. Eu posso te encaixar talvez na terça-feira da semana que vem, às 14h, mas eu não posso passar disso. Minha personal trainer estará aqui às 15 horas. Outra mentira deslavada, mas que funcionou como mágica para Fazclow engolir o próprio veneno. A audácia dele, menina, foi querer usar a minha casa como depósito de tralha dele, e, ainda por cima, queria que eu me desdobrasse para atendê-lo. Ele aceitou, claro, tinha que aceitar.
A Patrícia estava em cima dele, dizendo que aqueles objetos poluíam o feng shui da sala nova. Na terça-feira, ele chegou pontualmente. E foi aí que o circo pegou fogo. Ele não estava sozinho. A Patrícia veio junto. Eu os recebi na sala, menina, e fiz questão de estar impecável. Maquiagem leve, mas elegante. Colar de pérolas que o pai dele me deu. E a postura de quem está ocupada demais para dar atenção. A Patrícia, com aquela roupa de grife, olhou em volta e não conseguiu segurar o comentário, enquanto Léo suava para carregar o baú pesado do pai dele. Nossa, Dona Helena, que bom que a senhora está se cuidando. O Léo estava preocupado, achando que a senhora estava deprimida por causa do afastamento, mas vejo que está bem ativa. Finalmente, a senhora arrumou o que fazer. Eu olhei para ela, menina, e dei aquele sorriso que só a gente, que tem mais de 60 anos, sabe dar, um sorriso que esconde um veneno letal. Eu não respondi a ela. Olhei diretamente para o meu filho, que estava vermelho de esforço e um pouco envergonhado da indelicadeza da esposa. E eu disse claramente, para que os dois ouvissem: meu filho, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de respeito. E quando o respeito se esvai, a gente precisa se valorizar. Eu te amo, mas não sou sua empregada nem seu depósito. Você está levando tudo? Hoje, eu espero que sim, porque a partir de agora, as minhas prioridades mudaram. E essa casa aqui não tem mais espaço para as coisas de gente velha. O Léo parou de carregar o baú. O silêncio foi tão pesado que dava para cortar com a faca. A Patrícia ficou branca. Eu tinha falado para o boneco, mas a Patrícia entendeu o recado. O confronto estava armado. Minha amiga, aquele momento ali foi o ápice de meses de dor engolida. O Léo, parado, com as mãos sujas de poeira do sótão e o baú do pai dele pela metade. E a Patrícia, petrificada, segurando a bolsa de marca, percebendo que a velhinha deprimida tinha se transformado em um leão. O Léo tentou desconversar. Ele sempre foi covarde para o confronto, menina, e preferia se esconder atrás da Patrícia. Mãe, para que isso? Não precisa de drama. Eu só vim buscar as minhas coisas, como combinamos. Drama, meu filho? Eu cruzei os braços, firme. Não é drama, é verdade. Você acha que eu não percebi? Você acha que a sua mãe é cega ou idiota? A Patrícia, tentando ser a pacificadora Falciane, se aproximou, colocando a mão no braço do Léo. Dona Helena, por favor, o Léo tem estado muito estressado no trabalho. Ele só quer resolver as coisas. Eu não desviei o olhar do meu filho, mas respondi a Patrícia de forma cortante. Minha querida, quando eu estiver falando com você, eu farei questão de te avisar. Agora, se me dão licença, o assunto é entre mãe e filho. Oma Shantokyu, você fez questão de tornar público com a sua interferência incessante. Aí a Patrícia se afastou, menina. Ela viu que eu estava com fogo nos olhos. Ela percebeu que a armadura de esposa dedicada e moderna não funcionaria comigo. Então olhei para o Léo e despejei tudo o que estava entalado na minha garganta, desde o dia que ele me chamou de gente velha. Escuta bem, Léo. Você acha que é fácil ver o meu filho, que eu criei com tanto amor, que eu sacrifiquei anos da minha vida para dar o melhor estudo, se tornar um estranho de uma hora para outra? Ele tentou me interromper, mas eu não deixei. Eu levantei a mão para ele. Não, você vai me ouvir? Você parou de me ligar? Não, você não parou. Você foi proibido de me ligar. Você deixou de vir almoçar aqui, não porque a sua vida estava corrida, mas porque alguém te disse que as minhas panelas não eram boas o suficiente. Você me responde seco, você me trata como um peso, como uma obrigação que você precisa cumprir rápido para voltar à sua vida importante. Eu senti as lágrimas vindo, mas não as deixei cair. Eu tinha que manter a postura. Você trocou o carinho da sua mãe pela opinião da sua esposa. E a opinião dela, meu filho, é sempre destrutiva. Ela não está te construindo, ela está te isolando. Você não tem coragem de falar o que pensa. Então usa a Patrícia como escudo? Minha esposa acha que é melhor assim. Minha esposa acha diferente. Minha esposa disse que você se tornou o eco dela, Léo. Você perdeu a sua voz e a sua identidade. E lá estava o pálido, completamente desarmado. Ele não esperava essa explosão de sinceridade. Ele esperava que eu ficasse triste, talvez chorasse, mas não que eu o confrontasse com a verdade nua e crua sobre o relacionamento dele. Mãe, eu não sei do que a senhora está falando. Eu a amo, mas eu casei. As prioridades mudam.
Ele se agarrou a essa frase, como se casar fosse um certificado de desonra para a mãe. Prioridades mudam, sim, eu concordei, com um aceno lento de cabeça. Mas o respeito é a base de tudo. E você não me respeitou. Você permitiu que ela me envergonhasse. E você a usou para me afastar. Eu não briguei, mas doeu, Léo. Doeu no fundo da minha alma ver você virar as costas para a pessoa que mais te amou neste mundo, sem pedir nada em troca. Eu apontei para o baú. Pegue suas coisas. Leve todos os seus livros. E quando você se encontrar, quando você se libertar dessa sombra, talvez a gente possa retomar de onde paramos. Mas eu não vou mais aceitar migalhas do seu tempo, nem ouvir indiretas da sua mulher. A minha vida é valiosa demais para isso. Eu dei meia volta e saí da sala. Deixei os dois parados ali, no meio das caixas. Eu tinha dito tudo. O coração estava na boca, mas a minha dignidade estava intacta. Mas a Patrícia, menina, aquela víbora, não ia deixar a última palavra para mim. Eu me refugiei na cozinha. Minhas pernas tremiam tanto que eu precisei me apoiar na bancada, mas eu mantive a respiração calma. Eu não podia, Digza, Loz, ouvir que eu estava vulnerável. Eu precisava parecer uma muralha. Lá na sala, menina, eu ouvi a Patrícia cochichando com o Léo. Eu não conseguia entender todas as palavras, mas o tom era claro. Ela estava o repreendendo por ter deixado a mãe falar daquele jeito. Ela estava tentando recuperar o controle da narrativa. De repente, a Patrícia perdeu a paciência. Talvez sentindo que o Léo estava hesitante ou, pior, que ele tinha absorvido um pouco da minha verdade. Ela não cochichou mais. Ela falou alto, de propósito, para que eu ouvisse na cozinha. Léo, pare de ser infantil. Sua mãe tá fazendo um drama ridículo só porque ela está com ciúmes. Ela não tem vida e quer que a gente a sustente emocionalmente. O problema é dela, não nosso. Vamos levar essas caixas logo e acabar com essa chantagem. Eu congelei. Chantagem. Eu estava defendendo meu direito de ser respeitada e ela chamava isso de chantagem? O Léo, menina, tinha o dever moral de defendê-la como esposa, mas tinha o dever humano de defender a mãe de uma acusação tão vil. E o que ele fez? Nada. O silêncio dele foi o pior insulto. Ele permitiu que a Patrícia me desqualificasse, me acusasse de manipulação dentro da minha própria casa, sem sequer mover um músculo para me proteger. Eu saí da cozinha, menina. Eu não aguentei. A decepção era maior do que a minha dignidade momentânea. Eu voltei para a sala, e eles estavam quase na porta. Léo, você tá ouvindo o que a sua esposa está dizendo? Ela tá me chamando de chantagista, e você fica calado? O Léo tentou se meter entre nós, visivelmente aterrorizado com a possibilidade de um barraco aberto. Mãe, por favor, vamos parar. A Patrícia não quis dizer isso. Ela está nervosa. A Patrícia, menina, estava adorando o palco. Ela me encarou com um sorriso de superioridade. Eu disse, sim, Dona Helena. E repito, a senhora está tentando controlar o Léo pela culpa. Você não o deixa crescer. E se o Léo precisa de um momento para respirar e se dedicar ao casamento, a senhora deveria entender. Mas não entende, porque a senhora não tem mais nada na vida, além dele. Aí, menina, o mundo parou. Aquilo não era mais fofoca ou opinião, era crueldade. Era tentativa deliberada de me ferir no meu ponto mais fraco, a minha dedicação de mãe. Eu olhei para o meu filho, esperando um milagre, esperando que o Léo, que eu conhecia, acordasse daquele transe e dissesse, Patrícia, calhe a boca e peça desculpas à minha mãe. Mas ele não disse. Ele olhou para Patrícia, depois para mim, e repetiu a frase que tinha se tornado a maldição da minha vida. Mãe, por favor, a Patrícia tem razão. Eu preciso de espaço. Por que a senhora não entende que as coisas mudaram? Eu senti um golpe no peito. Não pela Patrícia. Pelo Léo. Ele havia validado a maldade dela. Ele tinha me jogado debaixo do ônibus, só para manter a paz com a mulher. A Patrícia, satisfeita com a vitória, sorriu e disse, com a voz carregada de ironia, pronto, Léo, vamos, deixa a Dona Helena com os hobbies dela, não precisamos mais incomodá-la. E eles saíram. Saíram da minha casa com as caixas, o baú e, o que é pior, com a certeza de que haviam me derrotado. Eu fechei a porta e desabei. Eu chorei, menina. Chorei pela perda do meu filho, pela ingratidão e pela vergonha que eu senti de ter parido um homem que tinha se tornado tão fraco e submisso. Mas, depois das lágrimas, veio uma clareza, e eu percebi que se ele me tratava assim, era porque ele tinha a garantia do meu perdão eterno. E eu não ia dar mais essa garantia. Eu ia fazê-lo entender o valor da mãe que ele estava perdendo. Minha filha,
Depois que eles saíram, e eu consegui me recompor, senti um tipo de alívio estranho. Um alívio que vem da amputação. Doeu, sim, doeu muito. Mas o tumor tinha sido removido. A incerteza tinha acabado. Eu não precisava mais fingir que estava tudo bem. Eu tinha dito tudo o que precisava dizer. E, o mais importante, eu tinha tirado de dentro da minha casa as caixas e o baú, menos a última desculpa que ele usaria para vir aqui e me tratar com desprezo. A partir daquele dia, eu cortei o contato. Não atendi mais às raras chamadas dele. Se ele mandava mensagem de texto sempre seca, sempre de cunho logístico, eu respondia com um ok ou um emoji neutro. A Helena, ocupada e indiferente, estava em pleno funcionamento. Eu me dediquei aos meus hobbies de mentira, que logo se tornaram reais. Eu me matriculei sim no Clube do Livro. Comecei a visitar a Cleide e a Marisa, que você sabe que são ótimas companhias. E o mais importante, eu parei de olhar o celular esperando a ligação dele. Eu estava curando a minha codependência. Passaram-se 2 semanas de silêncio absoluto. Para mim foi paz. Pro Léo, acho que foi pânico. Ele não estava acostumado com a minha ausência. Ele estava acostumado com a minha presença incondicional, com o meu amor de mãe que se submetia aos caprichos dele e da Patrícia. A Patrícia provavelmente estava feliz, pensando que tinha me afastado de vez, mas ela não contava com o vazio que a minha ausência deixaria na vida dele. A Patrícia podia controlar o marido, mas ela não podia preencher o espaço da mãe. O Léo apareceu de surpresa na minha porta no sábado seguinte. E não ligou antes, menina audácia. Ele tocou a campainha, e quando eu abri, ele estava ali, com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Sem a Patrícia, graças a Deus. Eu o olhei, calma. Eu estava vestida para sair, com meus brincos e um chale novo. Léo, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Volca Esteban. Minha voz era fria como gelo. Ele ficou desconcertado. Ele não esperava me encontrar assim, vestida, com a casa impecável, sem o cheiro de comida de mãe. Ele esperava me encontrar chorando, talvez, ou implorando pela sua presença. Mãe, eu só queria ver a senhora. A senhora não atende o telefone. Eu tô preocupado. Preocupado com o quê, meu filho? Você viu que eu tô bem? Tô ótima, aliás. A vida adulta é assim, não é? A gente se ocupa. Eu estava de saída. Tem um evento cultural no centro. Aí ele engasgou. Ele viu que o meu distanciamento era real, e ele fez o que eu esperei meses para ver. Ele abaixou a guarda e assumiu a responsabilidade. Mãe, eu preciso te pedir perdão por tudo, pela forma como eu a tratei, pela Patrícia. Ela não devia ter falado daquele jeito. E eu devia ter te defendido, menina. O som daquelas palavras foi como um bálsamo. Não o perdão imediato, mas o reconhecimento. O reconhecimento da dor que ele tinha me causado. Eu sei que eu fui um sem vergonha. Eu a usei como desculpa para tudo. Eu me perdi, mãe. Eu achei que casar significava cortar todos os laços, e que a minha vida antiga não era mais importante. Ele estava ali, na minha porta, desabando. E o que eu fiz, minha filha? Eu não o abracei. Não, eu não podia retroceder. Eu te amo, meu filho. Mas o amor exige respeito. E você permitiu que o respeito se fosse. Eu não vou te impedir de vir me visitar. Mas as nossas regras mudaram. Eu não sou mais o seu porto seguro incondicional. Você precisa reconquistar a minha confiança. E isso não será com meias palavras. Eu dei um passo para trás e olhei para o relógio. Eu realmente preciso ir. O motorista está me esperando. Se quiser conversar, marque um horário na próxima semana, Léo. Mande uma mensagem e veremos a minha agenda. Eu fechei a porta e ouvi o Léo, sozinho, descendo os degraus, com a cara de quem tinha acabado de ser demitido do emprego mais importante da vida dele. Eu não estava sendo vingativa, menina. Eu estava sendo terapêutica. Eu estava mostrando a ele que a vida não gira em torno da Patrícia, e que se ele quisesse o meu amor, ele teria que lutar por ele. E o golpe de misericórdia veio uma semana depois, quando o Léo finalmente percebeu o que a Patrícia estava fazendo por trás das minhas costas. Menina, depois que eu fechei a porta na cara dele naquele sábado, eu sei, parece cruel, mas era necessário. A dinâmica mudou completamente. O Léo estava desestabilizado.
Ele tinha percebido que a mãe que ele julgava garantida não estava mais à sua disposição. Ele começou a me ligar de verdade, não mais para dizer que a Patrícia precisava de alguma coisa, mas para saber como eu estava, para falar do trabalho, e as chamadas eram no horário do almoço, exatamente como antes. A Patrícia devia estar arrancando os cabelos, mas ele estava recuperando o seu tempo. Mas o que me trouxe paz de espírito e o alívio final veio de uma fonte inesperada. Lembra do meu curso de pintura? Uma das minhas colegas lá é vizinha da mãe da Patrícia. O mundo é um ovo, minha filha. Essa minha colega, que é muito discreta, acabou me contando, de forma indireta, o que a Patrícia andava falando de mim na casa da própria mãe. Acontece que a Patrícia não estava satisfeita apenas em afastar o Léo. Ela estava ativamente plantando a discórdia, não por ciúmes, mas por interesse. Descobri que ela tinha dito para a mãe dela menos, e, por extensão, pro Léo, que eu era uma senhora desequilibrada, e que eu vivia pedindo dinheiro emprestado para ele, o que justificava o controle financeiro que ela impunha. Misericórdia! Eu, pedindo dinheiro? Eu que cuido do meu patrimônio, e nunca pedi um centavo a ninguém, sigo descarada. Essa informação chegou até o Léo, não por mim, mas pela Cleide, que soube da minha colega, que soube da mãe da Patrícia. A fofoca, quando bem canalizada, menina, é uma ferramenta da justiça divina. O Léo ficou furioso, não pela Patrícia ter mentido, mas pelo impacto da mentira. Ele percebeu que ela não apenas estava isolando-o de mim, mas estava difamando a minha imagem para justificar o controle abusivo que exercia sobre ele. O Léo finalmente viu a Patrícia como ela era, uma manipuladora fria, que envenenava a mente dele para seu próprio benefício. Ele me ligou, menina, no meio de uma tarde, e a voz dele não era do boneco, era do meu filho, machucado e arrependido. Mãe, eu sinto tanta vergonha. Eu soube o que a Patrícia andou dizendo. É tudo mentira. A senhora nunca me pediu nada. E eu fui um messigo, eu fui um ingrato. Eu não disse eu te avisei. Eu apenas suspirei e disse: meu filho, eu não precisava que você soubesse pelos outros. Eu só precisava que você enxergasse com seus próprios olhos. A Patrícia pode ser sua esposa, mas ela não tem o direito de destruir a sua história. E você tem que aprender a honrar quem te criou. Aí a história começou a mudar de vez. Não vou dizer que eles se divorciaram na hora. Não é assim que a vida funciona. Mas a Patrícia perdeu o poder. O Léo começou a se impor. Ele voltou a me ligar diariamente. E quando a Patrícia tentava usar a desculpa do nós achamos que ele a cortava, não, Patrícia, eu acho diferente. E a minha mãe tem razão nisso. O tempo fechou na casa deles, menina. E o Léo, aos poucos, foi se desvencilhando das linhas que ela usava para manipulá-lo. Eu estou recuperando o meu filho, não o Léo de antes, mas uma versão mais madura, que aprendeu a duras penas, que casamento é cumplicidade, não dominação. O que a gente aprende com isso, minha amiga? A gente aprende que a dignidade não tem preço, que a gente não deve aceitar o desrespeito de ninguém, nem mesmo de um filho cego de paixão. A gente precisa se valorizar, ter nossa vida, nossos hobbies, reais ou inventados, para que quando eles tentarem nos diminuir, a gente tenha algo para dizer: eu estou ocupada. Marque um horário. E o mais importante, se seu filho se afastar, se ele começar a responder seco, se ele usar o parceiro como escudo, não se culpe, não corra atrás, dê o espaço que ele pediu, deixe-o sentir o vazio, porque só a ausência faz a ingratidão virar arrependimento. E a propósito, a fachada da minha casa, eu pintei de um amarelo manteiga lindo, menina, aquele que a Patrícia chamaria de démode, e está um charme. Quando o Léo veio ver, ele só disse: mãe, ficou perfeito, você sempre teve bom gosto. E eu sorri. A vitória era minha.